Então vamos aí, galera. Vamos falar sobre essa possível ou já muito encaminhada saída do nosso zagueiro Thiago Dombrowski. Quais as informações atualizadas aí, Rogério, do jogador? Bom, vamos lá. Hoje pela manhã, o jornalista Jorge Nicola publicou que o Coritiba acabou aceitando uma proposta do futebol belga, do Clube Bruges, pelo zagueiro Thiago Dombrowski. Essa negociação gira em torno de aproximadamente 18 milhões de reais. É o zagueiro de 21 anos. Eu entrei em contato com a diretoria do Coritiba, né, para saber um pouco mais sobre essas informações. Também busquei falar com o empresário dele, o Naor Malaquias, e o que eu tive de informações é de que essa negociação ainda não foi concluída. Existe sim um interesse do futebol belga no Thiago Dombrowski, mas o Coritiba ainda não fechou o negócio. Então, existe a possibilidade desse acerto. O Thiago pode sim deixar o Coritiba, as cifras estão muito próximas daquilo, mas o acerto ainda não aconteceu. O que também foi falado é que o Coritiba, caso aceite vender o jogador, vai ficar com um percentual do Thiago Dombrowski numa negociação futura. Então, acho que está tudo muito bem encaminhado. Acho que essa saída do Thiagão é questão de tempo. Infelizmente, na minha opinião, é um grande zagueiro com muito potencial. Mas se a gente for também analisar que há muito pouco tempo atrás o Thiago Dombrowski estava dispensado do Coritiba e iria sair de graça, em questão de poucos meses, o Coritiba está ganhando aí perto de 20 milhões de reais nessa negociação, também não é de todo mal. Claudião, surgiu aí uma dúvida da torcida Coxa Branca, se esse valor já seria para a SAF ou para o Coritiba da associação, porque esse jogador, lógico, já fazia parte do elenco antes da entrada da SAF, mas teve uma questão de renovação de contrato. Você consegue explicar para a gente aí? Thiago, todo o plantel que já estava no Coritiba antes da assinatura da venda da SAF, toda a venda desses jogadores, né, que tiver de negociação, o dinheiro não pode ser distribuído como lucro para os investidores. Tem que ser reinvestido no futebol do Coritiba. Então tá aí. A dúvida que a galera tinha, né? Opa, peraí que tá travando aí. Tá? Já voltou ou não? Pode continuar, agora sim. Então tá. Então o Thiago se enquadra nisso, até para para tirar a dúvida, eu entrei em contato com o Glenn, perguntei para o Glenn, e o Glenn foi categórico ao me responder. Faz parte do elenco já pré-SAF, então ele entra na regra, sim, de que não pode ser distribuído como lucro para os investidores. Tem que ser reutilizado esse recurso no futebol do Coritiba. Bom, até é bom para a gente saber também as questões do André e do Marcelino, que também tiveram renovação recente, né? Então a gente já tem essa dúvida matada também. Rogério, até se o Coritiba não fosse vendido para a SAF, eu acharia um bom negócio, justamente por isso que você falou, um jogador que estava aí já quase de escanteio pelo Coritiba, mas agora teve essa valorização e tem que lembrar que ele tem passaporte também internacional, né? Ele tem cidadania polonesa, o que chama mais atenção ainda dos times da Europa ali, mas visto que a gente não gastou muito com a SAF não gastou muito com o Coritiba, na verdade é o contrário. Será que vale a pena essa saída do Thiago, tendo em vista que tem a questão técnica ali, tudo bem que ele teve seus problemas físicos recentes ali, mas tem uma questão técnica, a gente precisa de jogador até o final do campeonato. Thiago, eu acho que essa análise do Thiago Dombrowski, ela tem que ser feita de uma forma muito minuciosa. A gente tem que considerar, sim, que o Thiago é um jogador de muita qualidade, né? com muito potencial para se tornar um ótimo zagueiro. Um zagueiro canhoto, um zagueiro que, como você diz, tem dupla cidadania, ele também é um cidadão polonês, e aí, como ele é um atleta comunitário na União Europeia, ele não entra na vaga de estrangeiros. Então, ele acaba sendo valorizado por conta disso. Mas o que acontece? O Thiago Dombrowski, apesar de hoje, as informações que nós temos é que ele amadureceu bastante como profissional, ele teve alguns episódios extra-campo durante a sua formação, e não só aqui no Coritiba. Né? Ele é um zagueiro que surge muito bem
na Copa São Paulo de Futebol Júnior há 3 anos atrás. Tem ali uma renovação que chama muito a atenção pelos altos valores, né? Um jogador que o Coritiba apostava muito naquela época, e aí ele tem alguns problemas ali extracampo. Depois disso, acabou sendo emprestado para a equipe sub-20 do São Paulo. Lá no São Paulo, sob o comando do Alex, ele também tem uma temporada e faz um campeonato brasileiro sub-20 de muito destaque. O Thiago, ele chegou, inclusive, a ser inscrito na Libertadores pela equipe profissional do São Paulo. E o São Paulo já conversava com o Coritiba para poder adquirir o jogador. Naquela época, ele tinha um passe fixado em 10 milhões de reais. Então, o Coritiba chegou a estar muito perto de vender o Thiagão por 10 milhões no ano passado. Ano retrasado, final do ano retrasado, na verdade. E as negociações acabaram interrompendo, porque o Thiago também apresentou alguns problemas extracampos e acabou sendo devolvido para o Coritiba. Depois disso, o Thiago acabou jogando na Portuguesa Santista e esse ano estava no Azures. Jogou o Campeonato Paranaense pelo clube do interior. E aí, no seu retorno para o Coritiba, né, por conta de todo o seu histórico e também por conta de uma série de lesões que o jogador teve, ele não ficaria no clube. E aí acabaria saindo de graça no final do ano, que é quando encerraria seu contrato. Então, assim, a gente tem que considerar também que existe um risco. Você pode não vender o Thiago hoje. Você pode apostar nessa evolução, né, nessa maturação do jogador. O Thiago hoje me parece, né, não só um atleta, mas um ser humano muito mais maduro do que há um tempo atrás. Só que é um risco. E aí? O Coritiba está disposto a correr esse risco e talvez perder um atleta que hoje entraria 18 milhões de reais e mais um possível percentual futuro? Então, é complicado. É uma história de dois lados. Tecnicamente falando, acho que o Thiago tem potencial para ser vendido por mais que isso. Que ele tem, sim, uma margem de crescimento na sua carreira. Eu acredito muito no futebol do Thiago. Mas e o risco? Vocês correriam? A torcida do Coritiba correria? Então, é um pouco complicado. Né? Você tem dois lados muito opostos nessa história. Né? Por um lado, você tem ali um bom dinheiro. Né? Você está falando da venda de um zagueiro de 21 anos por 18 milhões. Não são valores baixos. Só que pode ser maior no futuro. Como pode não ser? E aí? Você pegaria essa bolada agora ou você apostaria no Thiago lá no futuro? Pois é, se o Coritiba não Sem contar na questão das lesões, né? O Thiago não conseguiu ter uma sequência nessa temporada, quando vinha bem e talvez fosse o melhor zagueiro do time do Coritiba, porque também conviveu com lesões já nesse Campeonato Brasileiro, com 21 anos. Então, Rogério, eu venderia exatamente por esse aspecto. Ele convive demais com lesões, é um valor altíssimo para um zagueiro de 21 anos, é uma promessa, não é uma realidade, tem potencial para se tornar realidade, concordo com você, acho que pode valer muito mais do que esses 18 milhões, mas uma oferta dessa, as lesões que vêm ocorrendo, o fato de Curitiba permanecer com um percentual para uma venda futura, eu lamento, né, mas eu não seguraria. Bom, então só para encerrar, o Rogério falou em riscos, né? Eu acho que agora o Coritiba tem que correr os riscos, cara. Não importa. Se a gente não fosse SAF, eu tava a favor demais dessa venda dele agora ali, porque tem essa questão financeira. Mas como somos SAF, teria que ter outras urgências ali para se resolver antes. Eu acho que teria que deixar ele no elenco do Coritiba vamos correr risco sim, mas para tentar dar um ganho técnico ali, vai que precisa dele para jogar como titular às vezes, ou numa recomposição de elenco até o final do campeonato. Hoje eu não venderia ele. Rogério, você venderia ou não? Sua palavra final. Cara, difícil, né? Mas eu venderia o Thiagão, até porque tem uma questão. O Thiago é um zagueiro canhoto, joga pelo lado esquerdo. Coritiba trouxe 2 jogadores por ali agora nessa janela de transferências. Trouxe o Maurício Antônio, que, ao meu ver, vem para ser titular do Coritiba, e trouxe também o Reinaldo, né, que é um zagueiro canhoto, é um zagueiro que o Coritiba quis muito no início da temporada. Então, o Coritiba já se antecipou
a uma possível saída do Thiago. Acho que isso já também mostra muito qual será o futuro do jogador, né? A tendência é que ele seja vendido. O Curitiba tem a proposta em cima da mesa e já tem um planejamento para continuar a temporada sem o seu zagueiro. A parte boa, e daí talvez por isso que eu venderia esse atleta, é o que o Cláudio falou. Esse dinheiro que o Coritiba receberá pelo Thiago terá que ser reinvestido no futebol. Então, eu acho que a gente pode também captar, com 18 milhões de reais, a gente pode captar e prospectar outros jogadores, talvez em posições mais carentes. 18 milhões de reais, o Coritiba consegue ir no mercado e buscar jogadores jovens e com um potencial, talvez até ali para o setor ofensivo, que para mim é a grande carência do Coritiba. Pois é, já que a SAF não tem dinheiro para contratar, né? Quem sabe com a entrada de dinheiro do Thiagão aí, a gente consiga ter algum dinheiro para contratar alguém. Claudião, só para finalizar, é a favor ou contra? Eu sou a favor pela situação e o tipo de negociação, né? E principalmente pela lesão constante do Thiago. Isso me incomoda demais. Então, uma proposta de 18 milhões em um jogador promissor, que tem qualidade, que realmente pode valer muito, eu vou ficar com percentual futuro de venda desse jogador. E sabendo que ele corre lesões, não dá para recusar 18 milhões, sinceramente, eu venderia também. E você, torcedor, é a favor, é contra? Deixe aí nos comentários para a gente saber também a sua opinião. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço.